Começa agora o programa Olos com Marcos Vanderlit. Mentoria para um novo tempo. Rádio Cloud Coaching. Olá, estamos iniciando aqui mais um áudio do programa Mentoria para um Novo Tempo. É um programa com Marcos Vanderlit. Então é um prazer estar aqui. E se for para dar um título a esse áudio, eu diria que o título seria Uma Aprendizagem Fundamental. Eu estava há dias relembrando assim de alguns episódios que eu já vivi na minha vida. Aliás, é muito interessante porque na medida em que nós nos tornamos mais idosos, não é? A gente começa a ficar muito autobiográfico e começa a pensar muito na vida passada, nas experiências, não é? Então, nesses meus momentos de relembrar alguns episódios, me veio assim um fato marcante à mente. Assim, eu queria realmente compartilhar isso com vocês. Porque, no fundo, se trata assim, de uma questão assim, bem fundamental para o nosso bem-estar. Então, esse fato se deu no ano de 2001. Olha, já se vai aí um bom tempo. E eu estava num retiro de meditação que teria a duração de 1 mês. Olha só. Então, era uma epopeia, não é? E nesse retiro havia cerca de 200 pessoas. E havia pessoas do mundo inteiro, especialmente brasileiros, mas também havia muitos norte-americanos e também havia australianos e muitos europeus. Era um grande mestre que estava no Brasil fazendo esse retiro, não é? De meditação. Então, nessa meditação, né, eu fui trabalhando assim a minha mente também, mas aconteceram certas coisas assim muito interessantes. Chegou uma certa altura do retiro, em torno assim, do 18º até o 20º dia, eu comecei assim a sentir muitas dificuldades, né, de fazer o retiro, né, a gente tinha que levantar muito cedo, era às 4 da manhã, né, era assim uma coisa bem puxada mesmo, tá? E não tínhamos sábado nem domingo, né? Né? E mesmo assim, né, mesmo fazendo assim algumas tarefas durante o dia, etc, eu comecei a perceber assim que estava ficando meio puxado demais, né? Que eu não aguentava mais ficar lá. De repente tudo se tornou muito terrível, muito chato, né? De repente ficou difícil estar ali. Eu fui me sentindo assim agoniado, né, com vontade de sair dali, sair correndo, né? Então voltaram assim algumas sensações antigas, de medo, de angústia, de um certo pavor, né? Eu fui me sentindo cada vez pior. Aí eu resolvi falar com a tutora, determinado assim a realmente a sair do retiro, abandonar o retiro. Pois realmente estava muito difícil para mim. Aí um dos meus pretextos era dizer que eu estava com saudades da família, do conforto do meu lar, dos meus filhos, etc, né? Mas essa tutora ela foi muito hábil comigo. Ela foi conversando, ela foi, né, trazendo algumas considerações, foi perguntando algumas coisas da minha vida, né? E ela foi lentamente assim me fazendo ver que ali naquele local de retiro e nem das práticas que havia ali, não havia nada de errado, né? E ela começou a me mostrar que era a minha própria mente que estava construindo aquela insatisfação. E lentamente fui acordando para isso, né, para essa verdade, mas realmente, olha o que eu estou criando, não é? Então, de repente, eu pude ver, eu pude sentir, eu acho que eu pude até apalpar assim, o péssimo estado mental que eu estava vivendo, né? Cheio de rejeições, de medos, de angústias.
e tantas coisas que faziam daquele lugar ali um inferno, aquilo se tornou um inferno para mim, né? Embora eu estava assim num lugar maravilhoso, num lugar retirado, próprio realmente para retiros, né? Um local lindo, né? E eu estava convivendo realmente com pessoas maravilhosas que vieram de várias partes do mundo, e aquilo realmente eu comecei a perceber que estava sendo algo realmente da minha mente, projeções da minha mente. E eu tomava aquilo como uma verdade imutável. Eu estou sentindo isso é verdade, né? A minha vida aqui está uma chatice só e ponto final. E foi aí assim que me deu um estalo. Eu pude começar a acordar, né? E perceber como eu mesmo estava criando e acreditando nas minhas realidades, sabe? E aquilo assim foi um despertar, foi realmente uma coisa assim muito, muito interessante, né? E lentamente eu fui surgindo dentro de mim assim uma oportunidade de ver que aquilo que acontecia eu poderia ver de uma outra forma. E lentamente tudo começou a se modificar à minha volta. De repente eu comecei novamente a gostar de fazer as práticas, de fazer o trabalho, eu fui me aliviando e realmente acabei terminando o retiro por completo, os 30 dias. Mas eu não gostava de levantar cedo, né? Mas isso aí já não era mais um tormento para mim. De repente eu aprendi a acordar cedo, aprendi a viver o momento, né? O momento de acordar, de levantar, de estar presente. E acordar e levantar se tornou uma presença de forma realmente muito plena, assim, né? Então eu diria assim que eu sou muito, muito agradecido àquela pessoa, né? A tutora que falou comigo e me fez ver que tudo era uma projeção da minha mente, que eu estava vendo aquilo. E isso era realmente algo muito novo para mim, porque para mim o mundo era um mundo, aquilo que eu via era assim, era verdadeiro, e jamais me passava pela cabeça que aquilo que eu sentia e via era apenas uma criação da minha mente, não é? Então realmente eu tenho assim um agradecimento muito grande a essa minha tutora, né? Ela me mostrou assim bem na prática o como nós não sabemos e nem ao menos percebemos a criação da realidade na mente humana. Então, aos poucos, eu fui internalizando isso cada vez mais, essa percepção, e a partir de um certo momento e até o resto da minha vida, até hoje, né, eu passei a não acreditar mais naquilo que eu pensava, naquilo que eu via como sendo uma verdade absoluta. Isso que eu vejo hoje em dia é apenas uma projeção da minha mente, eu que enxergo isso. Então tem coisas que eu gosto, tem coisas que eu não gosto, mas eu já não estou mais preso ao que eu gosto, ao que eu quero, nem preso ao que eu detesto e não quero. Então isso já não é mais um problema para mim. Eu convivo com tudo isso dentro de mim e aquilo não me move mais. Olha que maravilhoso que é. Então eu tenho um estado de paz. Eu não fico mais correndo atrás da minha mente. Não é mais a minha mente que me governa, não é? Então, a partir desse aprendizado, eu comecei a ficar bem ali naquele retiro. Isso se perpetuou por toda a minha vida, até os dias de hoje. Isso já fazem bem mais de 20 anos, né? Então, eu aprendi a olhar o mundo assim de um modo diferente, né? Que aonde a gente está é um lugar maravilhoso, porque é o aqui e agora. Agora tudo é maravilhoso. E onde estou está tudo bem, né? Não faz mal que seja 4 da manhã, 10 da noite, esteja chovendo, não esteja chovendo, né? Independe das pessoas que estão à minha volta. Então eu passo a viver um mundo maravilhoso e passo a ver que as pessoas que me rodeiam, com as quais eu tenho que me relacionar, né, elas são todas meus mestres, e são seres de luz, todos eles são seres de luz, com muita sabedoria, e todos os seres são assim, com muita potencialidade,
Todos nós temos um lado divino, né, dentro de nós. E na realidade, a vida ela é uma perfeição, né? Porque a consciência que nos dá vida é sempre uma consciência perfeita, né? Ela não é maculada por nada. Nossa consciência sempre é plena, perfeita, nos dando a vida. E isso é maravilhoso quando a gente sintoniza exatamente nisso, não é? Então eu atualmente, como ministro assim, as formações de mentores e de coaches também, né, eu sempre digo assim para os meus alunos, olha, não acredita no que você pensa. Essa não é a realidade e nem é a verdade. Né? Isso tudo que você está vivendo, né, é apenas uma fantasia sua. Então eu reitero isso, assim, né? Isso mesmo, não acredite no que você acredita. Pois se você fizer isso, não acreditar no que você acredita, você vai estar livre dos tormentos mentais, né, que são inconscientemente auto-infligidos, né, infligidos por nós mesmos, né? Então eu sempre quero passar essa experiência e nesse momento quero realmente passar isso aos nossos ouvintes para que eles também reflitam isso em especial, né? Então eu quero realmente passar isso para muitas pessoas, já tenho a oportunidade de ter formado mais de 15 mil mentores, em todo o curso eu falo isso, e quero falar muito também para os meus filhos em especial, pois essa experiência foi muito marcante, talvez uma das experiências mais marcantes e determinantes na minha vida. E as duas coisas mais importantes da vida do ser humano que eu aprendi é você treinar a tua mente, não ser mais governado pela tua mente. Você se torna o senhor da tua mente. Então você não corre mais atrás dessas crenças, do que você acredita, do que vem à mente, dos pensamentos, não é? Então, eu vejo pessoas, assim, do meu convívio, que sofrem muito na vida, sofrem mesmo, sabe? Vivem horrores, anos a fio, né? E acreditam que suas fantasias mentais são a única expressão da realidade, né? Então, são pessoas que lutam contra o mundo, contra os outros, ficam culpando os outros, ficam culpando o pai, a mãe, o governo, o vizinho, o cachorro do vizinho, pessoas que muitas vezes choram, se fazem de vítimas. É muito interessante como as pessoas se fazem de vítimas, né, e buscam culpados, não é? Então esse jogo de culpa e vítima é um grande condicionamento e que a gente precisa ter consciência que estamos fazendo isso e não entrar mais nesse jogo. Não há culpados e nem vítimas, só há pessoas aqui agora. Assim como não há a pessoa perfeita, as pessoas são como são, mas ao mesmo tempo todas elas são perfeitas como são. Então essa que é a grande sacada. Você vê tudo perfeito, mesmo sendo imperfeito. Olha, isso é paz interna, isso é realmente ter uma consciência nova, não é? Então, muitas pessoas dentro desses estados, elas ameaçam se suicidar, né? Em função dessa total, assim, inconsciência, né? Então, para você que está me escutando agora, né? Você que está refletindo sobre isso, você talvez já tenha percebido que você já passou muito tempo também querendo mudar o mundo, né? Mas na realidade, nós que criamos o mundo como o vemos. Então nós não percebemos que o mundo sempre é uma criação da nossa própria mente e queremos mudar o mundo, embora o mundo seja a nossa criação. Quando a nossa mente, os nossos paradigmas mudam, o mundo muda automaticamente. Olha que maravilhoso, né? Então existe na humanidade assim, essa cegueira generalizada, né, nas pessoas que as levam realmente a muito sofrimento.
esse sofrimento pode continuar por muito tempo na pessoa, sem que a pessoa acorde para essa simples verdade. Então ela passa uma vida de sofrimento, né? E saber disso, né, é muito importante, né? E começar a fazer essa mudança. Não adianta só saber que a gente está criando o mundo, a gente precisa começar a perceber isso realmente na nossa vida diária. Então eu digo assim, por favor, acorde, né? As pessoas precisam acordar, né? Acordar para esse sonho que nós temos ou para esses pesadelos que nós temos, né? E temos que perceber que a criação de sua mente, ela é reflexo do seu estado mental. Então você pode mudar seu estado mental, sim. É um clique, de forma quase que imediata, sabe? É um estalar de dedos, assim, né? Ok? Então, se você puder tomar consciência clara disso e perceptível disso, isso é um grande favor que você faz a você mesmo, a sua vida, as pessoas que te rodeiam, né? Então, permita que o amor e que a compaixão, né, que está dentro de nós o tempo todo, floresça, né, e te beneficie, e você beneficie os outros também, né? Você junto com todo mundo, né? Você vai agradecer a vida por você ter adquirido esse conhecimento. Então, eu estava falando das duas coisas mais importantes da vida. Então, a primeira que eu citei é nós treinarmos a nossa mente, termos a capacidade, não é, de entendermos esse processo e praticarmos uma nova visão de mundo, tá? E a segunda questão que eu gostaria de falar, que é extremamente importante na nossa vida, é o que a gente chama de vida de bondade, é uma vida bondosa, não é? Então, quando você tem uma vida bondosa, você beneficia as pessoas, você se sente profundamente livre também. Então, conjugando essas duas coisas, né, a percepção da criação da tua realidade a partir da tua mente e ter uma vida bondosa. Então você realmente vai ter o que a gente chama de uma vida preciosa, ou seja, a tua vida passa a ter sentido, ela passa a valer a pena, não é? Então pense muito sobre isso, é uma consideração que eu faço aqui a todos os ouvintes e fico muito feliz de poder passar essa experiência. Medite sobre isso, pense sobre isso, experimente isso e faça as tuas próprias mudanças na tua vida. Então, se você também quiser passar por um processo de melhoria na tua vida, um processo de mentoria em que eu posso realmente te beneficiar muito, te ajudar muito, se quiser refletir nas tuas mudanças internas, no teu processo de relacionamentos, nos teus processos de autogestão, você pode entrar em contato comigo, né, através do site, né, do Instituto Holos, que é www.holos.org.br. Ou então você pode entrar em contato direto com o meu WhatsApp também, que é 489-9983-5765. Eu vou repetir, 489-9983-5765. Olha, valeu muito estar contigo, que as bênçãos estejam com você e que você possa realmente ser feliz e ter uma vida preciosa. Valeu. Encerrando por hoje o programa Holos com Marcos Vanderlit. Mentoria para um novo tempo. Rádio Cloud Coaching. Programa Holos com Marcos Vanderlit. Mentoria para um novo tempo. Sempre às terças-feiras, às 11 horas, com reprise na quarta, às 15 horas e na quinta, às 18 horas. Aqui,
na Rádio Cloud Coaching. Acesse o nosso site radio.cloudcoaching.com.br e baixe o nosso aplicativo na Google Store.